Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chedivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Fico mais uma vez muito feliz mesmo com a presença de vocês todos e que a gente continua se encontrando, a gente vai continuar fazendo o estudo da gente, o nosso encontro de astrologia. E a gente passou por alguns dias bem singulares, né? É uma palavra muito apropriada para o período que a gente está passando agora, porque a gente não pode nem dizer que são períodos inauspiciosos. É um período muito auspicioso, é um período muito festejado, né? Na Índia inteira e no mundo inteiro por causa da cultura védica. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa por períodos de provações, né? A gente passa por períodos de superações e transições, e é isso que representam essas festas também, né? A gente passou pelo Holi, a gente passou pelo Gaura Purnima, a gente passou pelo Maha Shivaratri, e eu até tenho uma observação também para fazer sobre o Maha Shivaratri, porque a gente teve um encontro sobre o Maha Shivaratri, e eu vou fazer uma observação depois. Mas a gente também teve um momento, uma passagem muito triste e vai ser uma perda muito grande para o grupo e que isso fique gravado, né? Então, a gente fez um encontro que acabou que foi só um encontro para glorificar mesmo a passagem da Parama Bhakti por esse mundo e trazer a importância dela para esse grupo e que a gente sempre carregue a presença dela aqui entre a gente na forma do afeto e de todas as boas lembranças que ela cultivou com a gente. Então, minhas reverências para a memória dela que continua entre a gente. E a gente vai continuar com a leitura do Graha Sutras, que a gente já veio fazendo ele em trechos e como eu fiz nas outras vezes, eu vou voltar a fazer algumas observações no texto, porque tanto a interpretação como a observação, né, a forma analítica do Ernest Wilhelm parte de uma perspectiva impersonalista e as próprias escrituras que ele faz essa recortagem para criar o Graha Sutras não expressa algumas partes das histórias que são muito importantes. Então hoje a gente vai fazer a leitura ainda do segundo capítulo que fala sobre os avataras dos Grahas. A gente vai falar sobre o avatar de Marte. O avatar de Marte é Nrsimhadev ou Narasimhadev. O nome se refere a uma junção de duas palavras. E essas palavras se referem tanto a Nara como a Nri, e aí a Simha e Dev. Então são três, né? Porque Dev
significa apenas a ideia de divindade, é quase como o título, Nrsimha Dev. Então, Simha significa leão, e Nara, ou Nri, significa homem. Então, é metade homem, metade leão. Essa é uma das ainda primeiras encarnações, né, das manifestações dos avatares do Senhor Vishnu. E aí a gente entende que isso é revelado por Krishna no Bhagavad Gita, mas também em vários outros Puranas e Upanishads, que Vishnu, como a forma mantenedora do universo, ele se manifesta várias vezes dentro da criação, infinitas vezes, com infinitas potências e infinitos aspectos, para manter e para regenerar a criação. Então, todos esses avatares e todos os aspectos de Deus que vêm para esse mundo, vêm com a função de estabelecer algum processo, que aí seja um processo de desenvolvimento espiritual, ou mesmo de remover algum obstáculo que está impedindo a evolução do desenvolvimento espiritual das entidades vivas que estão na Terra. E aí a gente fala a Terra, mas a gente tem que entender também as dimensões cósmicas em que isso se manifesta. Então, alguns desses passatempos, eles acontecem nos mundos Vaikunta e se refletem nesse mundo. Então, todos os passatempos de Vishnu, todos os passatempos, eles acontecem eternamente, só que de maneira progressiva e dinâmica. E para isso, existe um Loka. Loka é um planeta ou uma plataforma específica. Então, o que é que eu quero dizer? Isso é interessante também se a gente for pensar numa transferência direta para o próprio planeta, porque Loka significa planeta. Então, vamos para o mais simples possível. Brahma Loka. Brahma Loka é o plano de Brahma. É o lugar onde Brahma vive. Brahma vive no topo da flor de lótus. Aquele topo da flor de lótus é uma região, é um Loka. E aquele Loka se chama Brahma Loka. É a plataforma mais elevada dentro da criação desse universo. A plataforma mais elevada desse universo é Brahma Loka. Acima de Brahma Loka, Tatastha Shakti. Depois de Tatastha Shakti, você entra nos planos transcendentais, todos eles Vaikunta. Então são infinitos planos Vaikunta. E para cada planeta, para cada dimensão Vaikunta dessa, vai existir uma forma de Vishnu específica. Então a gente tem Narayana, aí agora a gente está vendo Nrsimha, a gente viu Rama e a gente viu Krishna. Krishna tem Krishna louca, Rama tem Rama louca, sendo que esses passatempos aconteceram aqui na Terra também. Tá dando para entender? Alguém está conseguindo acompanhar? As coisas acontecem e se manifestam em dimensões diferentes, realidades diferentes, planos diferentes, mas elas acontecem materialmente também. Então quer dizer que os passatempos aconteceram aqui na Terra, mas vai chegar uma hora em que a gente vai chegar no passatempo de Varaha, que pela cronologia, se a gente fosse imaginar uma cronologia, Varaha vem antes de Nrsimha, mas aqui no Graha Sutras, Varaha vai vir depois. Certo? O que é que eu quero dizer? A história dele está relacionada, mas Varahadeva, a função de Varahadeva é tirar a Terra das profundezas do oceano causal. E ele faz isso colocando a Terra no dentinho dele, que ele é um javali. Então ele vem, prende a Terra com o dente dele e ele tira a Terra da lama do fundo do oceano e leva a Terra de volta para a superfície,
porque a Terra faz parte dos planetas intermediários. A Terra flutua no oceano causal. Então imagine o tamanho de Varaha-deva para arrastar o planeta dessas profundezas do oceano. Então esse passatempo não acontece dentro do planeta Terra, mas acontece com o planeta Terra. Já Nrsimhadeva, o passatempo com Nrsimhadeva, ele aconteceu na Índia, num lugar chamado Nrsimhapali, que fica na Bengala, perto de Navadvip, e tem um templo lá, que é o templo de Nrsimhapali. E todo mundo lá sabe que os passatempos de Nrsimhadeva aconteceram lá. A história que eu vou contar da luta dele com Hiranyakashipu aconteceu nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, existe um planeta, que é Nrsimhaloka, onde Nrsimhadeva continua lá, executando os passatempos dele como o Vishnu, como o rei daquele mundo. Mas vamos entrar para a história. Depois eu vou trazer mais detalhes sobre essas plataformas e planos divinos, né? Essas plataformas transcendentais, porque tem as plataformas materiais superiores à Terra, as plataformas materiais inferiores à Terra, e aí a mais elevada é Brahma Loka, a mais inferior era a Satala. Então a gente tem todas os patalas e tem Rasatala lá no fundo. Então a gente tem tipo Brahma Loka em cima, né, quase saindo do plano grosseiro indo para o plano sutil, e aí a gente tem o mais grosseiro de todos, que era a Satala. Então, na leitura do Graha Sutras, dentro do segundo capítulo, Nrsimha, o Homem-Leão, o Avatar de Marte. Eu vou fazendo algumas observações que eu achar apropriado durante o texto, e se chegar no final e eu ver que ainda precisa acrescentar alguma coisa, eu acrescento ainda, mas eu já sei que tem uma observação para fazer já aqui no comecinho. Ó. Muito tempo atrás, havia um Asura chamado Hiranyakashipu. Ele ganhou muitos benefícios e se tornou muito poderoso. Ele conquistou os 3 mundos conhecidos, forçando os Devas a se tornarem seus vassalos. Os Devas apelaram ao Senhor Supremo Vishnu, que lhes disse que Hiranyakashipu logo teria um filho santo, e que quando Hiranyakashipu estivesse maltratando seu filho, ele, Vishnu, viria e o destruiria. O filho mais novo de Hiranyakashipu, Prahlada, expressou todas as qualidades de um santo. Ele era sincero, disciplinado e amava todos os seres vivos. Ele tinha seus sentidos sob controle e sua conduta era impecável. Sempre que seu pai perguntava o que havia aprendido, Prahlada falava do Senhor. Então, eu li até aqui para ver se ele ia acrescentar, mas ele não fez isso. O que acontece? Tem toda uma história que eu já contei, inclusive, que eu li ela, inclusive, no Bhagavatam, que fala sobre os 4 Kumaras, que são os 4 filhos de Brahma, que justamente eles tentam entrar dentro de um mundo Vaikunta, eles querem ver Vishnu. E eles querem ver Vishnu em todo lugar. Então eles vão para um mundo Vaikunta e eles querem entrar naquele mundo Vaikunta de todo jeito. E aí esse mundo Vaikunta é fechado por um portão. E tem 2 guardas, que são 2 irmãos gêmeos, que ficam nesse portão. E quando os Kumaras chegam lá e eles querem entrar para falar com Vishnu, aí o Jai Vijay, né, os porteiros,
Os porteiros olham pros 4 Kumara assim e segura os Kumara, né? Tipo, não, velho, vocês não vão entrar aqui não, pô. Aí os Kumara, mas como assim a gente não vai entrar? Ele, não, não, aqui não entra criança não, pô. Tipo, aqui, não, as brincadeiras aqui não dá pra criança não, velho. Todo mundo que vive aqui nesse mundo Vaikunta tem um corpo igual ao de Vishnu. E aí você vem com esses corpinhos de nenenzinho pra cá, velho. Vocês aqui não tem jogo não, pô. E aí os Kumara ficaram indignados, tá ligado? Olharam assim para os porteiros. Tipo, mas você não sabe quem a gente é não, velho. A gente é o filho de Brahma, os filhos de Brahma. Aí os porteiros falaram, meu irmão, nem Brahma entra aqui, velho. Tipo, vocês estão viajando. Aí nisso os Kumaras já estão muito invocados e já tipo a perturbação, só isso acontecendo, só a discussão deles com o porteiro gerou uma perturbação no mundo Vaikunta inteiro. O mundo Vaikunta inteiro percebeu aquele distúrbio acontecendo. E aí Vishnu, a forma de Vishnu pessoal, porque dentro desse mundo todo mundo tem um corpo igual ao de Vishnu, mas Vishnu mesmo vive lá e ele tem uma marca no peito para diferenciar ele do resto da galera, para a galera saber, não, aquele dali é Vishnu. Tipo, aquele dali é ele mesmo, o resto é o resto. Aí ele mesmo vem para ver o que está acontecendo no portão. Quando ele chega no portão e ele abre o portão para ver o que está rolando do lado de fora, os Kumara já tinham acabado de jogar uma maldição nos porteiros, tá ligado? E amaldiçoar os porteiros a nascer no mundo material. Sério, velho, vocês estão humilhando a gente por causa do corpo que a gente tem. Ah, pois vocês vão ter corpo de seres humanos, velho. Vocês vão lá e vocês vão ser humanos. A gente ainda tem um corpo melhor do que os seres humanos, velho. Vocês vão nascer lá e vocês vão nascer lá 4 vezes cada um de vocês, tá ligado? Aí os bichos ficam desesperados, aí vira pra Vishnu assim, faz mais Vishnu, velho. E agora? Aí Vishnu faz, ó, eles são brahmanas. Eles são os filhos de Brahma. Eu não posso remover a maldição de ninguém. De ninguém. Imagina, o que é que eu posso fazer? Mas, ó, fica tranquilo, porque vocês vão nascer lá e vocês vão nascer como demônios. E eu mesmo vou nascer lá também, vou me manifestar e eu pessoalmente mato vocês. E aí vocês voltam para cá. Pô, é 4 vezes. Não, tudo bem. São 4 passatempos que a gente vai executar. Só que não é 4, né? São vários. Porque o que é que acontece? Quando... É isso mesmo. Porque tem 2 versões sobre isso também, né? Quando o Ramachandra vem, Ravana e Kumbhakarna são considerados encarnações de Jai Vijay. Quando aí sim, aí vem, olha só que doideira. Brahma tem um monte de filha e tem um monte de filho e dá a galera para se casar. E ele dá uma filha dele. Já já eu lembro o nome dela. Ele dá uma filha dele para casar com um dos Saptarishis, sendo que é o Saptarishi mais austero que tem de todos os 7, tá ligado? Sati, não é Sati, velho. Já já eu lembro. E aí, todas as filhas de Brahma começam a ter filho, começa a ter filho, começa a ter filho, e começa a povoar o universo, e aí aquela opulência, e vários reinos, e várias doideiras, e aí as irmãs dela, tudo feliz da vida, cheio de filho e tal, com joias, com tipo roupa bonita, vivendo em castelo, tá ligado? E ela vivendo numa casinha de palha, velho, com as roupas toda rasgadas, fazendo jejum, tá ligado?
E o marido dela lá, o Saptarishi, meditando o tempo todo, fazendo austeridade o tempo todo, o tempo todo. Aí, velho, tem um dia que ela chega para ele assim, e ele tá fazendo o puja. E ela vai, tipo, e começa a fazer a cabeça dele, porque ela tá com desejo sexual, tá ligado? E aí ela, tipo, perturba ele até que ele para o que ele tá fazendo, e aí ele vai pra satisfazer ela. E aí quando ele tá lá, e aí faz tudo e tal, aí termina, aí ele vira pra ela assim e faz: você sabe que a gente acabou de cometer um pecado terrível e que o tio, seu tio, e que o seu tio não vai perdoar a gente. Aí ela fala: mas o que é que você tá falando, velho? Ele fala: você sabe muito bem que essa hora é a hora em que o senhor Shiva está atravessando o céu com os fantasmas e os demônios, e é a hora mais inauspiciosa para se conceber filhos. Então, assim, eu já fui avisado. Ele foi avisado, eu fui avisado, vão vir 2 demônios. Aí ela, meu Deus do céu, velho, fica desesperada e tal. Aí ele fala: mas ó, não se preocupe não, porque Vishnu mesmo vai vir para matar ele. Ah, ó, tô misturando a história. Aparece um maluco, velho. Narada Muni. Sempre todas as tretas com Narada Muni. Quando o maluco volta, terminou de satisfazer a mulher dele, volta para terminar de fazer o puja, Narada Muni aparece para ele e fala: você não precisa mais fazer isso, não. Tipo, isso aí já perdeu a validade, já. Você acabou de engravidar a sua mulher, ela vai ter 2 filhos e vão ser 2 demônios. E Vishnu mesmo vai vir para matar os 2. Aí ele fica: meu Deus, que doideira, ele fica meio desesperado, ele vai contar para a mulher. A mulher vai e fica feliz da vida, ela faz: oh, que grande alegria, eu vou ser a causa de Vishnu vir 2 vezes e nascer nesse mundo. Então, assim, 2 perspectivas completamente diferentes, tá ligado? E aí esses 2 filhos, que são Jai e Vijay, são Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Hiranyaksha, eu não vou contar a história dele, mas eu preciso falar que ele já morreu quando acontece a história de Nishinradeva. Por quê? Porque o que Hiranyakashipu faz é para vingar o irmão. Hiranyaksha é o demônio que joga o planeta Terra nas profundezas da lama do oceano, e Varaha vem, tira a Terra do fundo do oceano e mata Hiranyaksha. Quando ele mata Hiranyaksha, Hiranyakashipu fica puto da vida e começa a fazer austeridades. E aí eu acho que a parte das austeridades vão estar aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem uma coisa muito importante sobre Prahlada Maharaj que não está aqui, que é o seguinte: quando Hiranyakashipu ele vence e derrota os deuses e os devas, né? Quando ele derrota todos os devas, e aí os devas, tipo, sabem que, tipo, caraca, velho, a gente nunca vai conseguir derrotar esse maluco, ele é forte demais, ele, tipo, as bênçãos que ele tem, ele se tornou imortal, invencível. Na cabeça dos deva, era invencível Hiranyakashipu, tá ligado? E aí o que é que acontece? Hiranyakashipu vai, e aí engravida a mulher dele. E os devas ficam sabendo que esse menino pode invocar Vishnu. E aí o que é que acontece? Narada Muni vai lá e sequestra a mulher de Hiranyakashipu, grávida, e leva ela para longe dele. E ele fica os 9 meses de gravidez. Ah, por quê?
porque Hiranyakashipu ia matar o menino, tá ligado? Então eles pegam ela para salvar o menino, e durante os 9 meses, Narada Muni fica falando sobre as glórias de Krishna para ela, fica recitando as glórias de Krishna para a mãe de Prahlada Maharaj, para a esposa de Hiranyakashipu. E aí, quando ela volta com o bebê para o palácio, o bebezinho já nasceu autorrealizado, ele já nasceu consciente de Krishna, tá ligado? Então, desde muito pivetinho, ele já tem assim, a consciência dele já é completamente conectada com o plano transcendental. Por isso que no texto aqui do Ernest Wilhelm, ele fala aqui, cadê? Pronto. O filho mais novo de Hiranyakashipu, Prahlada, expressou todas as qualidades de um santo. Ele era sincero, disciplinado e amava todos os seres vivos. Ele tinha seus sentidos sob controle e sua conduta era impecável. Sempre que seu pai perguntava o que havia aprendido, Prahlada falava do Senhor Vishnu. Ele falava sobre Vishnu. Ele falava, não, quem fez isso aí foi Vishnu. Tipo, tudo que ele aprendia na escola, ele dizia que era Vishnu que ensinava para ele. E um outro detalhe é o seguinte: Hiranyakashipu tinha várias esposas e tinha filhos com várias dessas esposas. Mas a única dessas esposas que poderia desenvolver devoção era ela. E por isso que é ela que foi sequestrada por Narada Muni, tá ligado? Então, Prahlada Maharaj é o filho mais novo, mas isso é interessante também porque ele é filho de um demônio. Então ele é um demônio também. Prahlada Maharaj é um demônio. Só que é um demônio Vaishnava, é um demônio consciente de Krishna. Então muda a perspectiva. Eu acho que o neto de Prahlada Maharaj é Bali Maharaj. E Bali Maharaj é o que vai ter um dos passatempos com a outra encarnação de Vishnu, que é Vamanadeva, que a gente vai falar também que é Júpiter, que é o anão. Então eu não vou nem dar spoiler. Vamos voltar para o texto. Aí, desnecessário dizer que seu pai não era satisfeito com isso. Ele ordenou aos instrutores de Prahlada que ensinassem caminhos mundanos a Prahlada e certificassem-se de que ele não visse devotos de Vishnu. Os instrutores de Prahlada perguntaram a ele quem o instilara com tais pensamentos. Prahlada respondeu que como o ferro é atraído por um ímã, sua mente estava sempre voltada para Deus. Com a ameaça de punição, eles lhe ensinaram os seus caminhos e ele agiu como se estivesse aprendendo, mas sua mente estava sempre com Deus. Eles então o levaram ao pai, que estava interessado em seu progresso. Novamente Prahlada falou de Deus. Seu pai ficou furioso e ordenou que ele fosse torturado. Prahlada não se intimidou com as torturas e continuou a falar de Vishnu. Hiranyakashipu, portanto, ordenou que Prahlada fosse morto. Embora muitos métodos tenham sido tentados, os asuras não conseguiram matar essa criança de 5 anos. Os instrutores de Prahlada finalmente disseram ao rei que, como eram incapazes de matar o garoto, com o tempo ele poderia se reformar, e então Prahlada foi levado de volta aos estudos. Chegou então o momento em que os instrutores estavam fora e Prahlada começou a converter os outros alunos. Quando os instrutores voltaram, ficaram furiosos com isso, principalmente porque os outros alunos não os ouviram mais nas aulas. Então, quer dizer, Prahlada Maharaj converteu todos os amiguinhos dele. Todos os amiguinhos dele viraram devoto, tá ligado? Aí, cadê?
Os instrutores correram para Hiranyakashipu, que ficou furioso e decidiu que ele mataria o filho com as próprias mãos. Hiranyakashipu então chamou Pralada, que veio e o cumprimentou respeitosamente. Hiranyakashipu castigou Pralada, que permaneceu destemido, falando apenas de Vishnu a seu pai de maneira respeitosa. Pralada disse a seu pai que ele poderia se beneficiar de Deus, que era maior que ele. Seu pai perguntou a ele onde esse senhor era, maior do que ele. Pralada respondeu que em todo lugar. Seu pai perguntou se ele estava em um pilar, que ele apontou. Pralada disse que sim. Hiranyakashipu então disse a Pralada que ele iria matá-lo agora. Portanto, se realmente o Senhor estivesse no pilar, ele deveria sair e resgatar Pralada. Hiranyakashipu então bateu no pilar com seu grande punho. Houve um barulho terrível e o pilar se partiu, de onde saiu o Senhor Vishnu em uma forma terrível. Ele brilhava como ouro derretido. Sua cabeça e o rosto eram os de um leão, o peito também. Sua metade inferior era a de um homem. Ele era Nrishimha, o leão-homem. Todo mundo estava com medo, exceto Hiranyakashipu. Ele pensou, que animal estranho é esse? Não é homem nem animal. Então ele se lembrou do momento em que pediu a Brahma um benefício da imortalidade. Brahma tinha sido incapaz de conceder o benefício, pois ele mesmo não era imortal. No entanto, Brahma concedeu a ele que ele não seria morto por uma de suas criações. Ele não seria morto por homem ou animal, durante o dia ou a noite, dentro ou fora do palácio, na terra ou no céu. Brahma definitivamente não criou essa coisa que saiu do pilar. Poderia ser a sua morte. Hiranyakashipu, não sendo covarde, atingiu Vishnu em sua forma bestial com sua massa. Eles lutaram, até que Nrishimha finalmente o levantou e o levou até o limiar do corredor. Ele foi para embaixo da porta. Então, na porta, embaixo da porta, tipo do batente da porta. Então ele nem estava dentro de casa e nem fora de casa, ele estava no batente da porta. Nem de dia e nem de noite, era o entardecer. Nrishimha colocou Hiranyakashipu no colo, portanto não era na terra nem no céu. E aí tem outra coisa, ele não poderia ser morto nem por nenhum homem, nem por nenhum animal, nem por nenhuma arma. Então, sendo grande, Hiranyakashipu ainda não tinha medo. Ele olhou para Pralada como se dissesse que talvez ele estivesse certo, que havia alguém mais poderoso do que ele. Nrishimha então arrancou as suas entranhas, matando-o. Então o que é que Nrsimhadeva fez? Ele, com as garras dele de leão, abriu a barriga de Hiranyakashipu e arrancou as tripas dele de dentro e fez uma guirlanda para ele com as tripas. Porque assim, nenhum animal poderia matar. Ele não era um animal, ele era metade leão, metade homem. E nenhuma arma podia matar. Então, assim, eles passaram o dia inteiro brigando com armas e ninguém machucou ninguém, até que Nrsimhadeva pegou e com as próprias garras abriu e rasgou, feito um gato faz com o rato quando ele pega o rato, tá ligado? É muito maluco, eles fazem isso mesmo, aí. Eles rasgam o bicho inteiro quando eles cansam de brincar. E aí ele mata Hiranyakashipu. Só que o que acontece? Ele estava se divertindo muito com isso. E ele estava muito irado ao mesmo tempo. Então, quando ele mata Hiranyakashipu,
ele fica sem ter com que brincar e ele continua muito irado, assim, e o universo inteiro fica amedrontado com ele, tá ligado? Ó, ao cumprir sua tarefa sangrenta, Nrsimha, olha aí, ó, Nrsimhadev, Jai, Nrsimhadev Ki Jai. Nrsimha sentou-se no trono de Hiranyakashipu vencido. Ele estava tão zangado que ninguém se atreveu a se aproximar dele. A terra tremia e os céus ardiam de seu calor. Os devas foram buscar Lakshmi, a consorte do Senhor. Até ela não ousou se aproximar dele. Ela nunca o tinha visto tão zangado antes. Finalmente, Pralada foi ao Senhor, que o levantou, sua raiva desaparecendo no local de seu amado devoto. Isso aqui é uma má tradução. O que aconteceu foi o seguinte. Olha aí, o pivetinho no colo de Nishinradeva. O que acontece é que os devas e até Brahma ficaram um empurrando o outro para ver quem era que ia tentar acalmar Nishinradeva. No final, ninguém teve coragem de chegar de perto de Nishinradeva. Aí, para lá da Maharaj, pegou uma guirlanda e ele, pivetinho, 5 anos de idade, foi andando na direção daquele bicho gigante, coberto de sangue, irado, gritando, estremecendo o universo. E aí ele vai e coloca a guirlanda em Nishinradeva. E aí Nishinradeva pega ele e coloca ele no colo, tá ligado? Tipo, ele se acalma. A devoção de Prahlada Maharaj acalma Nishinradeva. Então, só a devoção de um devoto puro, porque nem Lakshmi Devi teve coragem de ir. Só o devoto que conseguiu invocar Nishinradeva foi que conseguiu trazer Nishinradeva para um modo pacífico de novo. Então, é muito significativo a potência da devoção como algo que consegue controlar a destruição, a ignorância, a paixão. Então, isso é bem significativo, porque a gente vai entrar agora na parte que vai falar sobre Marte, né? E aí isso vai ser bem interessante. Ó. Nrsimha retrata a capacidade marciana de realizar uma tarefa através da lógica e da agressão necessária, mesmo quando a tarefa parece impossível. Então isso aqui é muito significativo, né? Tipo, tá dizendo que não há nada impossível para Marte. Se Marte tiver realmente esse estímulo devocional para agir. Então ele vai usar a lógica e ele vai usar a agressão necessária, tá ligado? É isso. Então, Hiranyakashipu era efetivamente imortal, tendo o benefício de não morrer dentro ou fora do palácio, na terra ou no céu, durante o dia ou a noite, por homens ou por animais. Para cada problema ou dificuldade há uma resposta. A destruição de Hiranyakashipu. Se Marte for forte e bem situado no horóscopo, o indivíduo terá a capacidade de lidar logicamente com problemas. Marte, como Nrsimha, é muito apaixonado e ardente com suas tarefas. Este fogo é apenas para dar energia para completar a tarefa. Assim que a tarefa é concluída, Marte relaxa, assim como a raiva de Nrsimha se dissipou ao ver o som e Pralada ileso. A ouvir, né? Ouvir Pralada e ver Pralada ileso. Se Marte está bem situado no horóscopo, no mapa, a raiva de alguém nunca é frustração, mas raiva justa, que desaparece assim que uma tarefa importante é concluída. Se Marte for fraco, o indivíduo não terá a força e a paixão necessárias para canalizar suas tarefas. Se Marte estiver aflito, o indivíduo ficará facilmente zangado e frustrado quando não for necessário.
E mesmo depois de cumprir uma tarefa que exigia toda a sua força e energia, continuará inquieto ou frustrado. Então, a partir desses indicadores, né, de Nrsimhadeva, né, da força de Vishnu, da divindade que encarrega o poder para Marte, a gente entende um pouco como Marte funciona também, como o Ernest Wilhelm ele traz aqui, né, se tiver bem posicionado, se tiver mal posicionado, se tiver aflito. Então, tem vários elementos, né, que indicam e que influenciam nos possíveis resultados de Marte, né? E especificamente essa ideia de Nrsimhadev fala sobre Marte em Leão, que não é um signo nem mula tricona e nem de exaltação para Marte, mas onde ele manifesta muito bem, ou pode manifestar muito bem, essas características positivas que foram colocadas de Nrsimhadeva aqui. Então, é muito interessante observar, né, que para Marte dar bons resultados, ele tem que estar conectado com os princípios espirituais, com um propósito elevado. E Marte alcança a exaltação dele em Capricórnio, que pelo Kalapurusha é a casa 10 do mapa, que é a casa do trabalho, é a casa do karma, é a casa da ação. E Marte é o próprio senhor do sacrifício. Quando a gente entende que Marte é esse guerreiro, né? Marte é Kartikeya também. Marte é o filho de Vishnu, de Shiva. É o filho mais velho, ele é mais velho do que Ganesha. E Kartikeya vem com a função específica de matar um demônio que tinha recebido uma bênção também, de que ele só poderia ser morto pelo filho de Shiva. Sendo que Shiva era um asceta, Shiva era um renunciante, né? Ele era um yogi místico, e esse demônio ele estava certo de que Shiva nunca ia ter um filho. Então ele pede essa bênção, e aí por causa disso, Shakti Devi, que estava manifesta dentro do universo material numa forma impessoal, ela manifesta a forma pessoal dela para poder ter esse filho com Shiva, e aí esse filho matar esse demônio, e aí isso faz parte dos passatempos do Senhor Shiva, que são contados no Shiva Gita, no Gita Purana, e no próprio Srimad Bhagavatam faz uma citação rápida a essa história também. E aí isso me leva à consideração que eu queria fazer sobre o Shivaratri. Por quê? Porque, na realidade, eu falei sobre o Kumbh Mela. No dia do Shivaratri, eu falei sobre o Kumbh Mela. O Kumbh Mela é o festival que fala sobre bater o oceano. Então, o Kumbh Mela é a reunião de todos esses devas e asuras para bater o oceano e retirar o Amrita. Esse é o Kumbh Mela. O Shivaratri, ele acontece e é um fenômeno muito interessante porque toda 14ª lua é um Shivaratri. Então, preste atenção. Todo Chaturdasi, Shukla e Krishna é um Shivaratri. Só que o Shivaratri que acontece no mês de Maga, e aí de novo, por quê? Porque Maga está dentro de Leão. Então, o Shivaratri que acontece no mês de Maga é o Maha Shivaratri. Então, é a noite gloriosa de Shiva. E o que é que isso fala? Fala que, num determinado momento, Shiva alcança o Samadhi. E o que é que isso significa? Ele e Kailas se tornam um só. Então, o Shivaratri
é a lembrança de que Shiva alcançou o Samadhi e ele se transformou no Himalaia. Ele se transformou na montanha Kailas. Então, é como Krishna fala que ele mesmo é Govardhana, por causa do passatempo dele levantar a colina de Govardhana. E aí Govardhana é essa montanha em que todas as pedras são adoradas nos templos pelo mundo como uma forma de Krishna. Kailas é uma forma de Shiva. E o que comemora esse dia é o Shivaratri, é o dia do Samadhi do Senhor Shiva. Então, naquele dia que a gente estava falando, eu acabei contando a história de bater o oceano e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, velho, eu acho que eu confundi as histórias. E eu realmente eu tinha confundido. Então eu queria fazer essa observação. Fica aberto para quem quiser fazer também alguma observação, fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta sobre as efemérides também, eu vou dar uma olhada aqui no que está acontecendo agora no céu. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone. Pronto. Tem efeméride para falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ô, Goura, tira só Fala. uma dúvida minha. Diz aí. É porque eu sempre confundo muito isso. Um planeta aflito, ele tem a ver com as conjunções feitas e a regência do signo, se é um signo amigo, um signo inimigo. E um planeta Então, debilitado tem a ver com questão dele não dar os resultados, é isso? não, é uma boa pergunta essa, hein? Um planeta debilitado, ele está debilitado pela casa ou signo. Debilitado. Casa ou signo. Então, ele pode estar numa casa ruim para ele ou no signo ruim para ele. Ele está debilitado. Quando o planeta está aflito, é porque ele está recebendo olhares ou trânsitos que são ruins para ele. Ou ele pode estar, como você falou, numa conjunção ruim para ele também. Ele pode estar bem posicionado, ele pode estar no signo bom, tipo, ele vai ter dignidade ao invés de ele estar debilitado. Então, tipo, ele pode ter dignidade ou estar debilitado. Isso são as polaridades, né? Ou o planeta ele tem dignidade ou ele está debilitado. E aí a outra coisa é justamente ele pode ter dignidade e estar aflito. Tipo, ele pode estar, tipo, vamos lá, né? Ixi, só vem treta na cabeça, mas vamos. Tipo a minha lua. Vamos dar Ó, tá exemplo. vendo só? Eu Qual sigo com a é? minha lua. É porque ela faz conjunção com Saturno, ela está numa casa boa, mas ela faz conjunção com Saturno e está numa casa que o regente é Vênus, que é Libra. Seria uma lua aflita, mas não debilitada. É porque a Parama sempre falava, por que você fala que a sua lua é debilitada? Eu acho que eu fazia muita confusão, não é isso? Ah, então é isso, é isso. A tua lua tá aflita, ela não tá debilitada. Ah, tá, É isso. beleza. Não, o que eu ia falar é isso também, assim, tipo, pô, pode ser Marte em Capricórnio, cercado por Arro e sei lá, velho. E em combustão, tá ligado? Tipo, pô, ele tá bem posicionado, tá ligado? Ele tem dignidade, mas ele tá aflito, ele tá em combustão e ele tá, tipo, cercado pelo maior maléfico que tem, que é Rahu. Então, isso ainda é um Papa Cartari. Então, Uhum. os yogas indicam determinados tipos de aflição também. Quando a gente vai olhar os yogas, a gente vai ver yoga bom e yoga ruim pra caraca. Aparece um monte. Nem todos se manifestam.
Tem autores que falam que para um efeito aparecer com certeza no mapa, você tem que certificar ele em 3 lugares diferentes. Você tem que achar aquilo em 3 lugares diferentes, ou no mapa natal, ou em mapas divisionais, para poder ver, pô, isso vai dar mesmo. Indicador. E também o yoga, vamos supor, um yoga muito bom de Vênus, mas se você não vai passar pelo Mahadasha de Vênus, é como se ele não fosse ser relevante, não tem isso, não? De alguma forma ele vai manifestar. Vai, por quê? Porque, exatamente, Antardasha, Prata em Antardasha, então, tipo, até o dia da semana, na sexta-feira, se for Vênus, pode manifestar, porque manifesta pelo Panchang também. Então, tipo, vai ter um Titi regido por Vênus, vai ter um Yoga regido por Vênus. Se é Vênus que vai dar alguma coisa, ele vai dar. E aí é aquilo, o que ele vai dar? Véi, quem sabe como é que ele vai dar? Ele vai dar. Como ele vai dar? Aí não dá pra, tipo, pode vir de maneiras misteriosas, tá ligado? Você vai dizer, meu irmão, não tava esperando isso. Às vezes a gente tá esperando e vem diferente, tá ligado? É por aí, então a gente tem que pensar o seguinte: para tudo que é bom de verdade, a gente vai precisar de um certo esforço para conseguir. Alguma austeridade, alguma dedicação. Por quê? Porque para a gente ativar um mérito espiritual, precisa de sadhana. Porque se não tiver sadhana, você não ativa mérito espiritual, não. Você só está vivendo karma bom. E karma bom, uma hora acaba. E é uma hora karma bom e outra hora karma ruim. Uma hora karma bom, outra hora karma ruim. Mas quando você está lidando com sukriti, com mérito espiritual, tudo é bênção na sua vida, até quando é uma desgraça. Porque você olha para a desgraça e você vê, velho, isso é uma bênção. Porque está me mostrando uma parada que eu nunca ia conseguir ver se não fosse através disso. Mas isso é um estado de consciência. Precisa ser ativado através de mérito espiritual, de prática. Então, tem muita gente que tem os mapas muito bons, mas não tem prática espiritual. O que é que acontece? Karma ruim. Aí a pessoa fala, pô, mas tu falou que meu mapa era tão bom. Mas você fez o sadhana. E agora, isso é uma coisa muito interessante. Vai ficar gravado, mas tudo bem. Começou a aparecer retorno de mapa de pessoas de tipo de 4 anos atrás, de 5 anos atrás, tipo gente que eu dei indicações de coisas e tipo orientei de uma determinada maneira. E aí o que é que acontece? Muita coisa manifesta, mas ao mesmo tempo começa a manifestar coisa que eu não tinha dito que ia manifestar. Aí a pessoa, pô, mas agora tá acontecendo isso na minha vida. Eu fiz, é mesmo, é? Ah, mas tu fez o sadhana que eu disse que era para fazer. Ah, não, eu não fiz. Eu fiz, então. Tipo, se você tivesse feito o sadhana, não tava acontecendo isso. Por quê? Porque o sadhana era para anular o efeito ruim da coisa. Porque o que é que eu faço? Eu não falo o efeito ruim que vai dar. Só se for uma coisa muito, 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 tipo, velho, vai lá e olha isso, porque pode dar problema. Se não for assim, o que é que eu faço? Eu digo, ó, ao invés de eu apontar exatamente qual é o problema e qual é a treta mesmo, tipo, apertar e ficar machucando a ferida, eu já dou o remédio, eu já dou a fisioterapia. Eu já digo, ó, velho, faz isso aqui, que lá na frente vai dar um resultado bom. Por quê? Porque se a pessoa não fizer, vai dar um resultado ruim. É matemática, tá ligado? Aí a galera fica, pô, mas começou a dar resultado ruim agora. Eu falei, mas, velho, é um processo cumulativo, tá ligado? É ação e reação o tempo todo. Fala. Não, o remédio, ele é remédio mesmo. Tipo assim, quando você vê o remédio dando efeito positivo, assim,
Você está usando porque seu planeta, você está usando como remédio porque seu planeta, né, sei lá, Sol, você tinha um problema com seu pai, você tinha um monte de coisa lá. Aí você começa a ver que vai melhorando. Você pode parar com um remédio, assim? Então, vamos Você pensar, entendeu né? minha O que pergunta? Ficou eu meio entendi, confuso, eu mas entendi. Não, não, mas você eu age entendi. eterno ou você vai tendo essa observação se aquilo ali está funcionando e pode parar, entendeu? Então, beleza. Isso é interessante também, é uma boa pergunta. O que é que acontece? O mapa natal, ele não muda. O mapa natal não muda. Então, se você está identificando uma coisa e você está, vamos lá, remediando, porque tem vários tipos de remédio. O que eu estou falando de remédio não é o paia. Eu não estou falando de remédio védico, eu estou falando de remédio prático mesmo, tá ligado? De tipo, velho, isso aqui tipo, é matemático, não é uma coisa mística. Você não vai ficar falando 100 milhões de vezes o nome de Iraho para fazer Iraho dar bom efeito, tá ligado? Não é isso. É tipo entender o que é que Iraho tá gerando de efeito. É estilo pronto. Beleza, exatamente isso. O Iraho maléfico faz o cara ser um mentiroso, ou um ladrão, ou um estelionatário, ou um político pilantra, ou um cara que tipo que pode se tornar um serial killer ou um abusador, uma treta assim. Véi, é isso que tá lá, tá ligado? Aí o que o cara vai fazer? Dizer, meu irmão, qualquer pensamento que você tiver nessa direção, você tem que tratar essa parada. Então, se a sua tendência é mentir, então você agora vai ter que se observar de que você não pode mentir nem a hora. Se alguém perguntar a hora para você, você vai ter que dizer o minuto que está lá para você ter o poder da palavra. Então você nunca vai enganar ninguém, você não pode dar força maléfica para algo que é maléfico dentro de você. Isso vai parar? Vai parar quando o cara morrer, velho. E aí eu digo isso relacionado também a outra coisa que seria uma conjunção muito maléfica de Vênus-Marte-Rahu, que faz a pessoa ser violento com mulheres, faz a pessoa ser abusador, faz a pessoa ser obsessivo em relação à sexualidade. E aí você vai alimentar uma parada dessa? Você vai ficar tipo dando, não, ó, o que o cara tem que fazer é gastar a energia sexual dele, porque aí passa a vontade. Passa, passa mesmo. Porque, assim, eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu alguma história de algum velhinho de 80, 90, 100 anos, 120 anos, passando a mão em criança. Aí quer dizer que passou, ele ficou velho, aí agora porque ele não consegue mais executar a atividade sexual, a paranoia da cabeça dele passou, o Uraho parou de influenciar a cabeça dele. Não, né, velho? Então, assim, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem trabalho a fazer. E esse trabalho é orar e vigiar o tempo inteiro. Orar. Por quê? Porque quando a gente está orando, a gente está controlando os pensamentos. O mantra é para isso. O mantra é um refúgio da mente. O único jeito da gente tirar a mente dos processos obsessivos dela é refugiando ela em algum lugar. Então, assim, isso é uma coisa clássica também, né? Tipo, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está sofrendo, está passando por algum trauma, é se ocupar. Se ocupar o máximo que puder, tá ligado? Véi, se der para não dormir, não dormir. E aí você não sente, passa uma hora lá na frente vai acontecer alguma coisa, tá ligado? A pessoa vai cair na real, vai dizer, caraca, velho, mas já passou. E você viveu até ali. Então, pô, deu certo, tá ligado? Então, quando é um indicador desse, como você tá falando, a gente tem que entender, isso era uma coisa que eu e a Parama, a gente conversava muito. Tudo é como uma cebola. Só que dentro dessa cebola tem um torus. É infinito.
Então você nunca vai chegar no miolo da cebola. E cada vez você tira uma camada diferente. Da mesma coisa, do mesmo indicador, porque o karma, velho, imagina, cada posição em qualquer mapa divisional da gente é um karma cristalizado. Não é um karminha besta. É um karma que a gente repetiu milhares de vezes para aparecer daquele jeito. Então, cada vez que a gente acha que resolveu um karma relacionado com aquilo, tem um outro karma mais fundo, relacionado com a mesma coisa. O cara fala, caraca, eu nunca imaginei que ia ter isso aqui. Quando você tira, tem outro dentro, igualzinho, só que não é igual, né? É dinâmico. Por quê? Porque muda um pouquinho, já trabalha diferente, tá ligado? Então, você trouxe, né, questão de sentimentos familiares. O karma familiar é um karma extremamente complexo e cheio de nuances diferentes que a gente não consegue avaliar conscientemente. Porque trabalha dentro de muitos níveis emocionais, mentais, de marcadores, tá ligado? Fala. Não, mas eu pensei isso, né? Você falou que assim, tá lá no seu mapa, não vai mudar. Mas será que o remédio não seria uma forma assim de reconhecer aquele padrão, aquele gatilho e tudo mais? Não que você vá transformar, mas isso já não deixa de ser uma transformação, né? Você reconhecer, Transforma, você já vai transforma. agindo, né, diante daquela situação de uma forma diferente, né? Sim. Seria Então, isso, mais ou menos, o remédio? exatamente, Então, exatamente. E isso é uma coisa que a gente já falou muito lá atrás, mas sempre é bom trazer e enfatizar que é o seguinte: tudo que a gente tem também pode de ruim, tá ligado? Pode se transformar num poder de cura que a gente tem para curar as outras pessoas. Então, um karma que a gente cura dentro da gente, a gente tem o poder de curar no outro. Então, cada coisa, tipo, cada karma, cada situação que a gente transcende, que a gente ressignifica, a gente adquire experiência, a gente adquire biofeedback para curar aquilo em outra pessoa. E é dessa forma que o mesmo karma vai voltar. Porque na hora que você aprende a curar um determinado karma, aquilo nunca mais vai lhe machucar. Mas aquilo vai começar a vir para você curar. Então, aquilo que você curou em você, você se torna um médico, tá ligado? E aí vão vir pessoas com a mesma doença, por quê? Porque elas inconscientemente, elas olham para você e sabem, puta, ela tinha aquilo. O que foi que ela fez, velho? Porque o inconsciente da gente é tipo quebra-cabeça, tá ligado? Então, as pecinhas que se encaixa de qualquer cor. Se ela se encaixa. Então a gente nem sabe aonde a gente está se encaixando. Mas na hora que a gente bate o olho em alguma coisa e o olho da gente repousa sobre aquela coisa, é porque ele se identificou com aquilo de alguma maneira. Então, quando alguma pessoa se aproxima da gente, ou quando alguma circunstância em que tem várias pessoas acontecem e a gente está lá, alguma coisa, algum fator de atuação, mesmo que seja introspectiva, vai acontecer ali, tá ligado? Então, se a gente souber observar isso o tempo todo, algum processo kármico está acontecendo e a gente pode dar uma direção positiva para ele, tá ligado? É isso. Eu não estou dizendo fatalismo, de tem um karma e nunca vai se livrar daquele karma. Pelo contrário, na hora que você descobre o karma que você tem, você se apropria dele como um poder, tá ligado? Porque senão um cara que nasce com um yoga, aquele Vyatipati lá, que é o poder de envenenar, o pote de veneno, tá ligado? O cara nasce com o poder de envenenar, velho. E aí, vai fazer o que com isso? O poder de envenenar. Não vai ser legal a vida dessa pessoa, tá ligado? Ela não vai ser uma pessoa bem querida quando ela chega no rolê, porque o poder dela é de envenenar. E aí? Mas ela vai ter uma função. Se ela nasceu com isso, ela tem um poder.
ela tem que descobrir para que isso serve, tá ligado? E aí cada caso é um caso, né? Mas daria muito bem para uma enfermeira, Uhum. porque tá o tempo todo injetando coisa nas outras pessoas, tá ligado? E os remédios são venenos. Então, uma pessoa que trabalha com vacina, tá ligado? Uma pessoa que trabalha com produção justamente de vacinas a partir de venenos, tá ligado? Então, assim, existe uma gama de coisas, farmacêuticos, manipuladores de elementos químicos que mexem com drogas, né? Com remédios mesmo. Então, assim, existe uma gama de possibilidades para cada tipo de karma. A gente tem que saber direcionar, é só isso. Não dá para uma pessoa dessa ser cozinheira, por exemplo. Tá ligado? Não vai ser legal. Não vai dar muito certo. Então é isso. Obrigada. Só uma efeméride muito importante que está acontecendo agora, que é o seguinte. Sol entrou hoje em Peixes. Tá com 0 grau agora. Tá com 58 minutos, né? Então ele entrou hoje. Amanhã é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia do Sol em Peixes. E aí ele fica em conjunção com Júpiter. E é muito interessante por quê? Porque são dois planetas amigos e isso favorece muito o resultado do Sol, porque o Sol em Aquário não estava bom, porque estava em conjunção com Saturno e Mercúrio. Saturno e Mercúrio são amigos, então os dois estavam muito fortes em cima do Sol ali, os resultados do Sol estavam sendo meio que obscurecidos. Agora, em Peixes, é um bom momento justamente para a gente desenvolver alguns processos de desapego, de transcendência, de buscar pelo conhecimento espiritual. Júpiter pode, né, trazer essa posição muito favorável da gente colocar em prática o conhecimento transcendental em relação à moksha, né, a liberação, a esse lugar de abandonar os falsos conceitos sobre a gente mesmo e alcançar um lugar mais elevado, seja nessa existência ou numa existência superior. E aí a gente tem esse pada específico que o Sol está agora e ele vai ficar nele pelos próximos 3 dias, é um Pushkar Navamsha, mas é um Pushkar Navamsha que manda para Câncer. Então o Sol vai para Câncer no Navamsha e aí ele vai ficar em conjunção com a Lua, mas é só hoje, e Rahu. E aí esse não é um bom indicador. Então assim, pelo menos pelos próximos 3 dias, né? Ter muito cuidado com relação a esses lugares emocionais, familiares principalmente, que podem estar sendo muito bombardeados por sentimentos de apego, sentimentos um pouco obsessivos, de controle, sabe? Memórias também de ter sido manipulado ou de ter sido controlado. Então, o Sol vai se colocar muito numa situação de já estar sendo influenciado por Arro, né? Porque justamente a gente tem agora a passagem do Sol em Peixes, que aí são esses 30 dias, e na sequência o Sol entra em Áries, é a exaltação do Sol, mas ele vai ficar por 30 dias em conjunção com Urarro, e aí vão ter 2 eclipses e isso não vai ser legal. Vênus entrou em Áries, já saiu do Gandanta, está com 4 graus, está em conjunção com Rahu. O fato deles estarem em conjunção não é tão ruim quanto a debilidade de Vênus. Por quê? Porque Vênus e Rahu são amigos, mas a casa não é boa para Vênus. Então, agora que Vênus saiu do Gandanta,
ele até consegue dar uns melhores resultados do que também ele deu na última semana, talvez até nos últimos 8 ou 9 dias. Vênus veio dando alguns resultados não muito bons por causa da saída dele de Peixes, que é a máxima exaltação, mas ele sai no Gandanta e ele entra em Áries, que é uma debilidade para ele, é um desconforto, ainda no Gandanta. Então ele não está tão bem, né? Uma outra efeméride interessante é Marte acabou de entrar, está com 1 grau em Gêmeos. E essa é uma posição muito interessante para Marte. Por quê? Porque como a gente viu hoje no estudo de Nrisimhadev, Marte dá uma habilidade intelectual também, se for bem utilizada, né? Então, esse discernimento de agir da forma correta, da melhor maneira, né? E como o Gêmeos é um lugar de ter ideias, saídas, alternativas, comunicação, expressão, pode ser um bom momento, inclusive, para trabalhar esses aspectos dentro da gente, para colocar mais energia, para colocar mais atenção, para colocar mais paixão mesmo, né? Direcionar a paixão de uma maneira positiva, colocando ela na direção de expressar aquilo que seja favorável para todas as pessoas. Gêmeos e o próprio Marte falam sobre independência. E é uma independência que a gente alcança através da expressão. Então, isso também é favorável quando é benéfico para o máximo de pessoas possível. E a gente pode trabalhar em benefício de todas as pessoas expressando esse lugar de consciência, né? De tentar despertar e de tentar observar aquilo que a gente precisa trabalhar e melhorar dentro da gente. Então, todas essas efemérides, elas são muito favoráveis, né? O tempo todo, para que a gente possa trabalhar internamente nesse processo de encontrar o que precisa ser transcendido dentro da gente e entender que, como Srila Maharaj falava, né, tudo no meio ambiente é sempre favorável para a nossa evolução. Se não está sendo favorável, é porque a gente não está olhando corretamente. Então, a gente precisa aprender a olhar corretamente para todas as circunstâncias e tentar entender e absorver, digerir, incorporar tudo aquilo que é alimento para a gente, alimento para a alma da gente, né? Aquilo que faz com que a gente tenha força para continuar lutando e acreditando e entendendo que todo o dia, todos os dias, né? Todo o dia, então o dia inteiro, considerando a parte da noite que a gente fica acordado também, né? Mas assim, todo o tempo em que a gente está consciente é uma dádiva e uma bênção para que a gente possa continuar progredindo e tentando ir mais longe para alcançar os planos mais elevados. Então, mais uma vez, né, essa é a grande função que eu vejo da gente estar junto aqui. É que, de alguma maneira, cada um puxa o melhor que tem dentro do outro, para que a gente possa realmente encontrar esse lugar de ser benéfico na vida dos outros também, né? Então, o quanto eu sinto que vocês são benéficos na minha vida, eu tento ser benéfico na vida de vocês. E tudo isso pela misericórdia de Gurudeva mesmo, porque como eu bem sei, né, e talvez só eu saiba o quanto eu sou desqualificado para assumir qualquer posição de estar falando sobre a consciência, sobre qualquer coisa. Mas eu tento, e eu tento porque tem gente que gosta, tá ligado? E eu gosto de estar aqui com vocês. Então eu ganho a associação de vocês, eu fico muito feliz com isso. E eu quero que todas as glórias sempre sejam oferecidas para os mestres espirituais. Todos os benefícios da associação da gente
são bênçãos deles. Então, que Gurudeva fique feliz com qualquer coisa bem feita que eu consiga fazer na minha vida. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de fazer serviço. Eu quero, mais uma vez, lembrar o quanto foi benéfica, né, a passagem da Parama pelo grupo e principalmente pela minha vida. E que onde quer que ela esteja, ela fique feliz, que a gente continua junto e que a gente continue estudando. Então, por enquanto, eu vou encerrar por hoje com o Nrsimha Pranama. Eu vou fazer a recitação, porque eu não estou com a caixinha aqui, eu não liguei ela no Bluetooth, então eu vou recitar o Nrsimha Pranama, é até auspicioso a recitação, então eu quero mandar minhas mais humildes e respeitosas reverências para todo mundo. Me perdoem de todo o coração qualquer ofensa que eu tenha cometido, Mohan principalmente. Então, você é meu brother, eu só quero que a gente sempre fique no mesmo lugar de verdade, de confiança, de sinceridade. Então, tamo junto. É isso aí. Eu que quero. É nóis, velho. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Pralada Lada Daine. Pralada Lada Daine. Hiranyakashipo Vashaha. Hiranyakashipo Vashaha. Shila Tankana Kalaye. Shila Tankana Kalaye. Ito Nrishimha Parato Nrishimho. Ito Nrishimha Parato Nrishimho. Yato Yato Yamitato Nrishimho. Yato Yato Yamitato Nrishimho. Bahe Nrishimho Idaye Nrishimho. Bahe Nrishimho Idaye Nrishimho. Nrishimha Madim Sharanam Prapade. Nrishimha Madim Sharanam Prapade. Tavakara Kamalavare Nakam Abhyuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubirgam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Tava Karakamalavare Nakam Abduta Shrinkam Dalita Hiranyakashipu Tanubirgam Keshavadita Narahari Rupam Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jai Nrsimhadev Ki Jai, Jai Pralada Maharaj Ki Jai, Jai, todas as glórias são para os devotos reunidos Ki Jai. Jai. Haribo. Haribo. Hare Jai Krishna. Nrsimhadev. Jai Nrsimhadev.